Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para gravar mais um vídeo naquela série sobre voo bíblico e dessa vez a gente vai tratar o livro do Êxodo. É um livro muito interessante, tem muitas histórias, eu tenho certeza que você vai gostar, então fica com a gente aí até o final do vídeo e tem muita novidade para você. Bom, antes de entrar especificamente no livro do Êxodo, é interessante a gente puxar um pouquinho a nossa memória como que o livro do Gênesis, né, o livro anterior a esse que a gente está estudando, ele terminou. O livro de Gênesis escrito por Moisés, uma correlação importante aí com o livro que a gente está estudando, que também tem a sua autoria em Moisés, o livro de Êxodo. O livro de Gênesis, ele acaba, não sei se você vai lembrar, se você já passou por esse livro, na figura de José, bem estabelecido ali no Egito, e recebendo os seus parentes, o seu pai, os seus irmãos, por conta de um grande período de escassez que ocorreu naquela região da Palestina, região atual da Palestina, e o José, considerando o fato de que ele era um grande governador, estrategista e estava ali no alto escalão do povo egípcio, ele havia se preparado para esse período de escassez. Voltando um pouquinho mais ainda, você vai perceber que durante a leitura do livro de Gênesis, em um determinado momento, o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar e José ele faz a interpretação desse sonho, onde ele identifica que haveria 7 anos num período de grande abundância, mas que depois desses 7 anos viriam mais 7 com grande escassez de alimento e de provisão para toda aquela região. Dada essa informação e considerando esse fato, essa revelação que José teve da parte de Deus e transmitiu ao faraó, o Egito ele teve a possibilidade de se preparar para esse período de escassez, e o Egito naquele momento foi a tábua de salvação para muitas nações e muitos povos, considerando que ele era o principal celeiro daquele mundo antigo. Então a gente tem essa visão, né? O livro de Gênesis ele termina com os irmãos de José indo pedir ajuda para ele no Egito, o pai também, e José socorre e dá abrigo para todos os seus familiares, e há um grande encontro. O texto ele é comovente por tudo que havia acontecido na história de José, né, pelo fato de seus irmãos o terem vendido para os mercadores que o levaram para o Egito, enfim, toda aquela narrativa. E aí, o que acontece? Para a gente entrar especificamente na história do Êxodo. Aproximadamente 350 a 400 anos se passam entre o final de Gênesis e o início do Êxodo. Então toda aquela imagem que o egípcio tinha e o respeito em relação a José já não existe mais, né? O tempo ele foi responsável pelo esquecimento, né, por parte da grande massa ali do Egito e até mesmo dos faraós que sucederam o faraó da época de José. Eles já não se lembravam tanto dos grandes feitos e não tinham tanto respeito pela figura de José. Isso fez com que o povo hebreu, o povo de Israel, os descendentes de Jacó, que durante todo esse período eles cresceram, né, em quantidade, eles fossem escravizados pelos egípcios. Os egípcios eles viam no povo de Israel uma grande força de trabalho e por isso eles utilizavam a força de trabalho do povo hebreu, do povo de Israel, inclusive para suas grandes construções. Há quem diga, né, até que as pirâmides têm muito
do povo de Israel ali nos elementos de construção. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um povo ali desprovido de aparato militar, diante de um império poderosíssimo, o maior império da época, o Império Egípcio. Então, não havia a menor possibilidade até então de qualquer escape para o povo de Israel. É nesse contexto de escravidão que a gente inicia o livro do Êxodo. E aí, já falei para vocês, o autor, né, e a figura principal aí do livro é Moisés. E o tema principal, né, a tônica, né, a narrativa, a descrição que a gente vai encontrar no livro do Êxodo, ela vai desde a morte de José até o período em que o povo ele consegue a libertação através dos feitos de Moisés, guiado, é claro, por Deus, orientado por Deus, e ele começa a caminhar junto com o povo no deserto, marchando em sentido a Canaã, a terra prometida. Só que no meio do caminho um monte de coisa acontece e a gente vai estudar essas coisas que acontecem ao longo dos próximos livros. E o livro de Êxodo termina num momento importante da história do povo de Israel, que é a construção do tabernáculo. Então a gente consegue compreender e enxerga aí esse período entre a morte de José e a construção do tabernáculo. Esse é o período abarcado aí pelo livro de Êxodo. Bom, e uma palavra principal aí do livro de Êxodo é libertação, né? Vocês vão perceber, e ao longo dos vídeos eu vou chamar muita atenção para esse ponto, de que desde Gênesis 3, quando há a queda, e a partir de então, há um movimento importantíssimo por parte de Deus no sentido de redimir a humanidade. E aqui a gente tem elementos, né, ao longo da história do povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, que apontam para esse esforço, para essa empreitada de Deus. A gente está falando de um povo que foi escravizado e agora está passando por um processo de libertação e marchando em direção à terra prometida. Ao longo da leitura do livro de Êxodo, é importante que você faça paralelos com relação à sua própria vida, né? A gente vai ver mais para frente, isso vai ser objeto de um outro vídeo, para esse não ficar muito comprido, como que essa ideia de escravidão por parte dos egípcios em relação ao povo de Israel, ele tem um paralelo, um simbolismo muito forte em relação ao pecado na vida do crente atual. Bom, mas por enquanto a gente fica com essas informações. Eu espero você no próximo vídeo e vou reforçar, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e compartilhe. Se fizer sentido para você, compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você tem perto de você, para que essa mensagem atinja cada vez mais pessoas e que a gente consiga facilitar o entendimento da Bíblia, a discussão a respeito do Evangelho, enfim, para a gente levar essas boas notícias para um número cada vez maior de pessoas. Fiquem com Deus e que Ele nos abençoe. Eu te espero no próximo vídeo.